Olá, brothers! Sou o pastor Anderson Teixeira, do Café Gospel. Estamos iniciando esse novo formato do Café Gospel 2.0. Já quero iniciar orando com vocês para que o nosso Deus poderoso, esse Deus grandão e maravilhoso, Ele nos abençoe, ministrando a sua palavra nas nossas vidas. E desde já, agradecer de uma forma especial a continuação do capítulo do Café Gospel, que é o nosso ministério, para essa produtora maravilhosa que hoje faz o nosso programa chegar até você, que é a produtora única, Frente Verso, através da vida do Gabriel Fioravante, através da vida do Mateus. Nós queremos, como ministério, abençoar a vida deles, porque através dessa produção nós podemos estar chegando até vocês e ministrando a palavra de Deus, que esse é o propósito do nosso ministério. E nesse momento quero orar junto com você e ter essa liberdade de juntos, além de estar ministrando, tomar esse café especial junto com você, eu e o nosso Deus poderoso. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, de uma forma especial e sobrenatural. Que a tua palavra, Senhor Jesus, seja o fruto, Pai, a semente, que frutifique na vida de cada um dos seus, Pai. Que seja alcançada, impactada, transformada e mudada pelo poder da tua glória. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, nessa ministração e através desta palavra alcance os corações, transforme vidas, traga cura e libertação em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E no programa de hoje nós vamos falar de Josué. Quem não conhece a história de Josué? A história de Josué, todo mundo sabe, ele era um discípulo, né? Era um homem de guerra, um discípulo de Moisés. E, na verdade, ele era o chefe do exército que acompanhava Moisés na peregrinação, quando Moisés retira o povo de Israel do Egito e leva o povo rumo até a Canaã, a terra prometida. E eu quero ler para vocês agora primeiro de Josué, para que juntos nós possamos ouvir o que Deus tem de melhor para nós. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou a filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provei-los de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubanitas, aos Gaditas e a meio a tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres,
vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor, vosso Deus, lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenasse, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Nesse capítulo do Café Gospel, nessa ministração de Josué, e trazendo para os dias de hoje, eu trago assim uma reflexão para cada um de nós. E essa reflexão ela diz a respeito da coragem, da superação do medo. Ela diz a respeito às perseguições. O que nesse momento você está passando? O que nesse momento você tem passado? Quando Deus Altíssimo ele fala aqui para Josué, e nós conhecemos a história, como iniciei aqui falando quem é Josué, e Josué é um homem de guerra, mas mesmo assim, na morte de Moisés, Josué se viu perdido. E agora, o que eu faço? E muitas vezes eu e você, nesse momento, a gente se vê perdido em situações, em momentos, em tomar atitudes, porque nós ficamos naquela dúvida, e agora, o que eu faço? O que eu e você faremos? E aqui, o nosso Deus, ele ministra para que eu e você, nós sejamos somente, tenhamos bom ânimo e sejamos valentes e corajosos. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que eu sempre falo e eu sempre deixo muito claro. Se eu e você, nós temos a Cristo, nós temos a Jesus, nós temos o Deus poderoso e grandão, nós temos a vitória, nós temos tudo. Vamos passar, sim, provações, e nós conhecemos a história. Nós conhecemos tudo o que aconteceu até esse momento onde Moisés morre e quem fica responsável de levar o povo a atravessar o Jordão e alcançar a terra prometida é Josué. Mas sabe o que fica claro aqui nesse momento, o que deixa claro para cada um de nós? A fidelidade. De quem? Do nosso Deus grandão e maravilhoso. A sua fidelidade. Fidelidade na sua palavra, fidelidade na sua promessa. Mas você vê que em alguns momentos o Deus grandão e maravilhoso, ele coloca o que nós devemos fazer. Então aqui ele deixa bem claro aqui na meditação, não te apartes, no Josué 1:8, não te apartes da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então você vê que o nosso Deus maravilhoso, ele nos dá a promessa, ele testifica a sua promessa, a tua palavra, mas ele coloca para cada um de nós a clareza do que é a nossa parte. Sabe o que acontece, meu querido? Sabe o que acontece, minha querida? Muitas vezes, nós colocamos diante de Deus esse propósito, algo que nós desejamos, algo que nós queremos tanto, e nós colocamos diante de Deus, mas nós não temos paciência, nós não temos perseverança, nós não temos propósito. Eu aprendi, durante esses muitos anos de conversão, de estudo da palavra, eu aprendi que o nosso Deus, ele é um Deus de propósitos. Ele é um Deus que ele coloca propósitos em tudo que ele faz e que nós devemos fazer.
Eu tenho falado e tenho ministrado por diversas vezes que o nosso Deus, ele não junta pessoas, ele não encontra pessoas, ele encontra propósitos. Quando tudo aquilo tem um propósito, não só para a minha vida, mas para a sua vida, para a vida de um coletivo, Deus ali está, presente, testificando a sua palavra. Você pode ver que aqui, ele determinou uma palavra para os pais, no tempo de Moisés. Moisés, vai até lá e resgata meu povo e leva meu povo para a terra que eu prometi. E essa promessa, ela foi feita só para Moisés? Não, foi muito antes. É uma promessa do pai Abraão. As suas diversas nações que Deus determinou, nesse momento, por uma parte da história, desobediência desse povo, ele foi escravizado por quase 400 anos no Egito. E depois disso, Deus, ele se compadece desse povo e resgata esse povo dessa escravidão, mostrando que ele continua sendo Deus. E ele continua nesse momento sendo Deus. Deus na minha vida, Deus na sua vida, Deus na sua casa. Ele continua sendo Deus, Deus de propósito. E nesse dia, ele fala para nós assim que tenhamos bom ânimo. E sigamos em frente, corajosos, sabendo que ele é o Deus grandão e poderoso que transforma, que muda. E quando ele fala aqui, ó, a sua palavra, eu quero te fazer uma pergunta agora. Porque essa palavra, ela não é nos dada somente a mim, como pastor, ou presbítero da igreja, ou obreiro. Ela é dada a todos nós. Sabe por quê? Vou falar um exemplo bem facinho para você entender. Você compra um televisor novo. E quando você compra esse televisor novo, junto com ele vem um manual, certo? Muitas vezes você vai lá, meio inexperiente e tal, assim, meio apressado, coloca ele na parede, liga tal, e dá alguma coisa errada, você recorre a quem? Ao manual. Por quê? Porque você precisa entender o funcionamento. Isso é para tudo. Agora, olha só. Vamos nós juntos refletir a grandeza desse Deus grandão e maravilhoso e entender essa máquina maravilhosa que o nosso Deus poderoso criou, eu e você. Você já parou para refletir? Para pensar que como que funciona tudo aqui dentro? Os nossos órgãos? Porque eu estou falando, como eu ouço, meu olfato, meu paladar, a minha visão, o tato. Muitas vezes pessoas, por alguma deficiência genética, nasce com algum problema genético, a falta de visão, de audição, de nascença, mas ele floresce os outros sentidos da vida dele que superam isso. Mas você já parou para agradecer verdadeiramente essa máquina poderosa que Deus fez através de nós, cada um de nós, da sua criação, por amor a mim e você? Você já parou para agradecer e para pegar este manual, que é a Bíblia, quando aqui ele fala para Josué, não aparta-te das leis dessa palavra, mas medita nela dia e noite. Por quê? Aqui está o endereço para mim e para você, para que as nossas vidas deem certo. Aqui está o manual do nosso Deus grandão e poderoso, para que as nossas vidas deem certo. Você já parou para pensar em tudo que você sonha, dedica, determina, projeta? Muitas vezes ela caminha de uma forma, daqui a pouco ela toma outra direção,
e nós não compreendemos ou não queremos compreender, porque nós queremos tudo do nosso jeito. Mas vamos juntos refletir nesse momento? Se o que eu desejo, o que você deseja, o que eu quero, o que você quer, é verdadeiramente a vontade do nosso Deus? Porque a palavra do nosso Deus, ela diz que quando nós confiamos nele, e entregamos tudo nas suas mãos, ele quer o melhor para cada um de nós. O nosso Deus, ele ensina que pode agora você, pai e mãe, se o seu filho te pede um alimento, você dá uma cobra para ele? Uma pedra? Você faz o possível de dar o melhor. Você já refletiu a grandeza desse Deus poderoso e grandão? O que ele quer, ele deseja para cada um de nós? Sempre o melhor. Ah, mas pastor, eu passo dificuldades, eu passo provações. O próprio Cristo deixou claro para nós. Momentos antes, em toda a sua ministração, os 3 anos seu de ministério, ele deixou claro para cada um de nós. No mundo tereis aflições. Olha a palavra, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Olha a palavra maravilhosa desse Deus grandão e poderoso. E aqui, quando ele ministra, e no finalzinho aqui desse texto, ele coloca claro, olha só. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Nosso Deus, grandão e maravilhoso, ele é longânimo em bondade, amor e justiça. Nós temos uma passagem, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Essa cabe a nós. Só que a maioria se pega no final desse versículo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer que as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida, mas você não faz a primeira parte. Você quer, deseja, espera que as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida, mas você não dedica a parte que nos cabe. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é a sua justiça. Essa é a nossa parte. Então lembre, quando nós lemos um texto, um versículo, você não pode trazer o versículo só para aquilo, para o seu entendimento. Não é o seu entendimento, nem o meu. O meu cuidado em poder estar falando e sendo um instrumento de Deus para as nossas vidas, é trazer isso com ordem e decência para a vontade do Pai eterno, para a vontade do Deus poderoso e grandão. Esse Deus que te ama, esse Deus que criou tudo isso para você. Só que o homem, ele teima pela ganância, pelo orgulho, pela soberba. Vamos refletir junto? Vamos refletir junto? Que nós nascemos, nós temos um tempo de vida e nós morremos. E quando morremos e partimos da mesma forma que chegamos, sem nada. Que desespero é esse? Que ganância é essa? É direito ter? É direito ter. É direito conquistar? É direito conquistar. É direito prosperar? Claro que é. Vamos juntos ver o tamanho desse Deus grandão que criou tudo isso. Para a glória do nome dele. Mas qual que é o propósito? Qual que é o propósito da sua conquista? Qual que é o propósito do seu prosperar? Qual que é o propósito do seu querer? Qual que é o propósito? Meramente a sua satisfação? O nosso Deus grandão poderoso, ele cria tudo para que nós possamos desfrutar, olha só,
Olha só. Se você crer e obedecer, comerás o melhor dessa terra. E como que você come o melhor dessa terra? Quando você obedece, quando você medita nessa palavra dia e noite, quando você obedece às leis dessa palavra, quando você faz dela. E aqui, brother, o que eu tô te falando não é uma placa de igreja. De maneira alguma. Não é uma igreja específica. Não é um ministério. O que eu tô te falando é a vontade do Deus poderoso e grandão. Sabe esse Deus que transforma? Esse Deus que muda? Esse Deus que cura e liberta? É isso. É essa transformação. É essa mudança. Aqui, da mesma forma que ele falou para Josué, e vamos fazer assim uma comparação aí, vamos fazer uma reflexão juntos, e no lugar da palavra Josué, coloque seu nome. Maria, José, Teodoro, Gabriel, Mateus, João, Anderson, Josué. Coloque o seu nome, Guilherme. E ouça Deus falando para você nessa ministração. Sejais somente corajosos e tenha bom ânimo, porque eu, o Deus poderoso e soberano grandão, sou contigo. E eu quero, nesse capítulo do Café Gospel, poder falar para você com certeza e convicção absoluta. Eu só estou aqui porque é propósito, chamado e ministério de Deus para que nós estejamos aqui. Eu só estou aqui porque a autoridade é do nosso Deus, o chamado é dele. E eu quero abrir meu coração para cada um de vocês, para que vocês entendam o temor que eu tenho de estar aqui, sendo um instrumento dele, mas falando o que Deus tem para mim e para você, verdadeiramente. Essa convicção. Ah, pastor Anderson, você tem 20 anos de chamado, de ministério, né? Você é teólogo, você é pastor, você é mestre. Querido, isso tudo é título. É chamado de Deus. E Deus chama. Deus levanta. Deus unge os seus para que a sua palavra seja propagada. Mas nós temos que estar no centro da vontade dele. Ter uma vida correta com ele, ter uma vida verdadeira com ele, ter princípios, propósitos. Por que eu estou aqui? Por mim? Não. Por mim, eu nem estaria. Por mim, você não tem noção de cada capítulo, quando nós vemos para cá para falar contigo, o que acontece aqui dentro, o medo que traz de poder estar aqui. Mas tudo isso é superado pela vontade da glória de Deus para abençoar a tua vida. E eu quero falar para ti agora, seu casamento está destruído? Confia em Deus. Entrega na mão dele. Porque nesse momento ele restaura seu casamento, se assim é a vontade dele. Seu filho está nas drogas? Confia em Deus. Entrega a ele. Porque nesse momento ele liberta teu filho das drogas, ele traz renovado para sua casa. Aonde este programa está chegando, se você está enfermo numa cama, levanta-te e anda agora, em nome de Jesus. Esta é a autoridade do nosso Deus. É para isso que ele nos traz aqui. É para isso que ele ministra a sua palavra. É para isso que ele nos chama, para que nós possamos juntos caminhar no propósito, no chamado dele. E eu abençoo a sua vida agora, a sua casa. Que as providências da sua casa sejam vindas da glória de Deus. Que os seus celeiros sejam fartos. Mas você precisa cumprir o teu propósito diante de Deus. O adorá-lo acima de tudo. E viver o princípio dele. Quando nós lemos a palavra do princípio e o verbo se fez carne, nós entendemos. Vou te dar um endereço de
prosperidade. Como assim? Prosperidade não é só dinheiro, é saúde, é bem-estar, é ter uma família reconstruída, restaurada, é ter o filho resgatado nos caminhos do Senhor. Vou te dar um endereço. Salmos 122, 6. E quando nós lemos o Salmo 122, 6, nós entendemos quando Deus ele traça um propósito para as nossas vidas. Ele determina para as nossas vidas. E o que o nosso Deus ele fala para mim e para você no Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Essa é a receita. Eu e você, nós estamos vendo o que está acontecendo em Israel. Nós estamos vendo os levantes de autoridades pelo mundo todo. Autoridades que são sábias e entendem o propósito de Deus e as que não são. Mas nós sabemos quem é o nosso Deus. E que nesse capítulo do Café Gospel, essa palavra, essa ministração, possa ter produzido e produzirá uma semente poderosa e próspera na sua vida, de mudança e transformação. E mais uma vez, eu quero agradecer ao Deus poderoso e grandão, ao nosso Cristo Jesus, por nos dar essa oportunidade dessa ministração e poder estar junto com você, abençoando a sua casa, a sua família. E mais uma vez eu agradeço por essa oportunidade, por toda a nossa equipe do Café Gospel, por toda a nossa equipe, o Gabriel, o Matheus, da produtora. E eu quero te agradecer em nome do Filho amado Jesus Cristo. E que o nosso Deus poderoso e grandão continue a lhe abençoar. E eu lhe convido que no próximo capítulo você esteja aqui conosco. E envie esse capítulo às pessoas que mais precisam e necessitam ouvir também essa palavra. Que possam ser alcançados pelo poder e a glória de Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer e louvar pela tua presença. Glória a Deus. Após esse tempo de oração maravilhosa, essa palavra abençoadíssima, nós vamos agora dar sequência aqui no nosso podcast do Café Gospel. E eu quero apresentar para vocês esse convidado maravilhoso. Esse convidado que, com certeza, ele irá abrilhantar esse programa, esse capítulo. E eu tenho certeza do que eu estou te falando e eu vou apresentar ele para vocês agora. Eu estou falando desse grande líder, uma carreira assim ilibada de mais de 40 anos, e vocês vão poder sentir isso, que é o professor João César Terenciano. É formado técnico pelo Senai, bacharel em administração de empresas e pós-graduado em gestão de qualidade total pela FGV, Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo. Bacharel em pedagogia, professor há mais de 40 anos em conceituadas instituições de ensino, escritor, diretor, Instituto de Ensino Mundial, palestrante, consultor empresarial, foi diretor em grandes empresas, rotariano e participante ativo em instituições beneficentes e idealizador dos programas Você Rumo ao Sucesso, Um Novo Jeito de Ser, Prospebol e outros. E esteve em missões profissionais nos Estados Unidos, Japão e China. E tem muito mais, mas esse muito mais eu quero deixar para vocês e para ele, que eu chamo agora o professor João César Terenciano, grande líder, mas em especial, meu amigo João Terenciano, professor. É contigo agora. Meu amigo Anderson, primeiramente eu quero te parabenizar pelo programa Café Gospel e a dimensão que ele vem tomando. E, é claro, manifestar minha gratidão por estar aqui no dia de hoje contigo.
Professor, ó, vou falar, não poderia ser diferente, né? Esse tempo, esse momento. Vou servir um cafezinho para nós, né? Um cafezinho maravilhoso aqui da nossa equipe, da nossa produção. E eu quero, nesse momento, nesse café, convidar o nosso público que está acompanhando esse podcast para que tome esse café com a gente. 5 gotinhas e meia, né, professor? 5 gotas e meia, por favor. 5 gotinhas e meia. Essa é muito boa, esse é o nosso professor. Além, olha, quero contar um segredo para vocês. Vocês não têm noção, quero contar um segredinho para vocês. Esse meu amigo, esse homem maravilhoso, com esse currículo ilibado, e tem muito mais, vocês vão poder conhecer. Obrigado. Ele também é um piadista. Vocês vão ver em alguns momentos, vocês vão dar muita risada. Muita risada, ele é um piadista. Mas assim, professor, fale para nós, diante de todo esse currículo, me conte um pouquinho. Aonde o senhor nasceu, né? Um pouquinho da sua história de vida, sua família, suas origens. Porque isso eu entendo que é muito importante para que nós possamos juntos, né? O nosso público, possamos juntos saber um pouquinho da sua história, da sua origem. Porque para chegar nesses 40 anos de profissionalismo dessa forma, tem história aí, não tem? Claro que tem. Todos nós temos uma história que, de uma forma ou de outra, moldou a nossa infância, a nossa adolescência e nos trouxe até aqui. Eu, particularmente, venho de uma família humilde. Nasci no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Me criei ali pela Mooca, Tatuapé. Mas meu pai era motorista de táxi e minha mãe cuidava da casa. E eu digo assim, eu tive a felicidade de ter o convívio com os meus pais, com os meus avós, meus tios, que eu julgo de muita importância na vida de todo mundo e não foi diferente na minha. Porque eles puderam passar para mim conceitos de valor, de ética, de moral, que de uma forma ou de outra me ajudaram na minha vida inteira, tanto nos aspectos pessoais como profissionais, familiar, na vida social, correto? Eu me lembro que com 9 anos de idade, naquela época podia, eu vendia limão na rua. Eu estudava no período da manhã, à tarde eu saía vendendo limão e à noite eu tirava para fazer minhas lições de casa, não é? Sempre ali na presença dos meus pais e meus avós. E interessante que naquela época a gente falava freguesia. Hoje a gente fala palavras bonitas como cliente, não é? Mas eu tinha uma freguesia e eu tomava cuidado de não repetir o mesmo quarteirão naquela semana. Então, numa semana eu fazia um quarteirão, na outra semana eu fazia um outro. E tinha, como eu disse, uma freguesia que já me aguardava. E todo o dinheirinho que entrava, eu entregava na mão da minha mãe e ela me dava uma quantia, como se fosse uma mesada, para que eu gastasse com as minhas balas, meus doces, tá? Naquela época. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando nessa sua fala, que eu acho importante a gente deixar claro isso. Porque, professor, a gente vem para o dia de hoje, né? Nós vemos esse monte de leis que são feitas, né? As leis, por exemplo, do trabalho infantil, da proibição. Eu quero que o senhor deixe claro, esse tempo que o senhor fez esse trabalho, foi uma decisão sua. Era uma necessidade, seu pai e sua mãe te obrigavam a ir para a rua, né, fazer isso? Era uma necessidade você levar esse dinheiro para eles? Ou foi uma escolha sua de, vamos dizer, de empreendedor? Podemos dizer que foi uma escolha minha, ninguém me obrigou a fazer tal coisa. Eu via naquela época algumas pessoas vendendo também coisas na rua e eu me espelhei. Eu quis fazer igual, eu achava aquilo interessante, eu achava aquilo bonito e brotou aquela necessidade de fazer. Como o meu avô tinha
pequeno sítio e tinha muitos pés de laranja e de limão, eu aproveitei o gancho e comecei a vender o limão, né? Então foi uma coisa assim, vamos chamar um empreendedorismo. Obviamente, nos dias de hoje, isso é impossível. Eu aprovo, eu creio que o lugar da criança é com sua família e na escola, né? Mas creio também que dentro de casa ela deva ter as suas tarefas a cumprir, ajudar, né? Contribuir com o papai e com a mamãe. Eu compreendo essa questão da lei, claro que o trabalho infantil, e eu prestei atenção na sua história, que o senhor continuou estudando. Então o senhor tinha lá, o senhor se projetava. Então eu tinha esse tempo de venda, atendia a minha freguesia, mas eu tinha o tempo que eu estudava, eu tinha o tempo que eu ia para a escola. Qual que é a formação, a profissão que era a profissão da sua mamãe e do seu papai? Os dois não tinham uma formação, eles tinham o que se chamava na época, os dois tinham o 4º ano do primário, que era a nomenclatura, um fundamental de hoje, né? Até o 4º ano do primário. Essa era a formação deles. Meu avô não, meu avô já tinha um estudo um pouco mais avançado. Ele era formado na época em guarda-livros, o que hoje seria, podemos dizer, um contador, tá? Mas de profissão ele era um marceneiro de mão cheia, né? Um marceneiro muito caprichoso. Ele mesmo que fez os móveis da casa dele para o casamento. Eu tenho até hoje um móvel guardado, que é uma cristaleira que ele fez na época em 1912. Eu tenho até hoje guardado em casa, né? E trato ela com muito cuidado, muito carinho. Entendi. Mas assim, depois desse período dos 9 anos, né? O senhor já começou, né? É aonde nós vamos chegar nessa entrevista, né? Falando um pouquinho desse projeto maravilhoso, né? Que é o curso Rumo ao Sucesso. Mas, na sequência, o senhor foi crescendo como empreendedor. Um pouquinho mais adolescente, o senhor deixou essa visão de empreendedor ou isso floresceu ainda mais na sua vida? Aos 13 anos de idade, eu fui trabalhar numa fábrica de caderno. Foi a minha primeira experiência dentro de uma indústria. A função minha era enfiar aquele araminho espiral no caderno. Tá. E ganhava por produção. E aquilo me empolgava, eu achava bacana, né? E um fato curioso que eu me recordo, que o primeiro pagamento eu levei para a praia, minha mãe, minha irmã, minha avó e uma prima. Nós fomos para a praia com esse primeiro pagamento. E eu achava aquilo fantástico. Eu achava aquilo mesmo, uma coisa do outro mundo, né? Então, aquilo reforçava ainda mais o espírito empreendedor. A partir daí, eu fiz escola técnica. E nunca parei de estudar. Então, eu fiz, naquela época era ginásio que se falava. Eu fiz o ginásio, entrei na escola técnica do Senai e você fazia o colegial, naquela época, junto com o técnico, né? Logo em seguida engatei na faculdade e assim foi minha vida, né? Eu passei muitos anos em banco de escola, porque aquilo me dava prazer, o conhecimento me dava prazer. O conhecimento ele fez uma diferença muito grande na minha vida, e faz até hoje, e faz na vida de qualquer um. Então eu julgo que a grande diferença, um divisor de águas na minha vida, da adolescência para frente, foi não parar de estudar, me aperfeiçoar a cada dia, aprender sempre, né? Aprender a aprender, né? Um dos 4 pilares da educação no mundo, ditado pela Unesco, um deles é aprender a aprender. Aprender a informação que leva ao sucesso. Saber aprender. Hoje, então, nem se fala, você tem a disponibilidade da internet, que ajuda muito, né? Na época não tinha, você era obrigado a recorrer nos livros e nas enciclopédias, né? Um outro era você aprender a fazer alguma coisa na vida, né? Ter, por exemplo, uma profissão. Foi aí que eu busquei a carreira
de aprender a escola técnica. Um outro aprender a conviver em equipe, a conviver junto, aprender a trabalhar junto com as pessoas e aprender a ser. Tá? Então, dentro desses 4 pilares, eu procurei sempre me desenvolver. Nasceu aí, então, o programa Você Rumo ao Sucesso. Eu tive a oportunidade de ser diretor de grandes empresas nacionais e multinacionais. Iniciei minha carreira numa empresa como estagiário, saí de lá como diretor e sempre aprendendo, eu diria assim, como professor, tanto no ensino médio como no superior, eu mais aprendi do que ensinei. Porque quando você ensina, você é obrigado a aprender o tempo todo e obrigado a se desenvolver, a estar sempre em dia com as informações, né? Sempre se aperfeiçoando. Então, eu perdi a conta de quantos alunos já passaram pela minha mão, mas até hoje eu encontro com alguns no mercado, na rua, em algum encontro por aí, não é? E eles se recordam da época boa que foi aprender. Mas eu volto a dizer, como professor, como diretor de empresa, eu muito mais aprendi do que ensinei. Sabe que eu tô aqui ouvindo, né? E é prazeroso, é gratificante poder ouvir a sua história, né, professor João? Que diz respeito lá da sua origem, né? E até a sua formação. Daqui a alguns instantes nós vamos falar um pouquinho, dar um pequeno spoiler sobre o rumo ao sucesso, que é o que o nosso público está esperando. Mas eu sempre ouvi, né, essa frase, e acredito que o senhor também, que o aprendizado, o conhecimento não ocupa espaço. Esse é um ponto. Eu gostaria de fazer assim uma analogia com a própria palavra de Deus. Esse é o propósito, né, do nosso programa Café Gospel, que o nosso Deus, ele fala, Paulo escreve num determinado tempo que o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas pessoas, elas confundem esse perece por falta de conhecimento, que seja só o conhecimento dentro da palavra de Deus, dentro da igreja. Não é. É no contexto geral. E às vezes o cristão ele peca por isso. Fala, agora aceitei Jesus, tô salvo, né? Eu não preciso mais estudar. E aí eu quero a opinião do senhor, que com tudo isso é cristão, mas sempre estudou e continua estudando. Aceitou Jesus. Para de estudar? Não precisa estudar mais? Conhecimento ocupa espaço? Qual que é o ponto de vista do senhor no que diz respeito a isso? A sua pergunta é muito importante. Você pregou que a gente vem a este mundo sem nada e vai embora sem nada. Mas o conhecimento não. O conhecimento que você adquire, esse vai com você. É a tua evolução. Tá? E não é o fato de aceitar Jesus que você está pronto para todas as áreas da vida. Obviamente, ele é o melhor caminho que você tem. Tá? Aceitar Jesus e andar segundo as suas palavras. Mas o conhecimento vai fazer a diferença, ainda assim, em todas as áreas da vida que são tratadas no Você Rumo ao Sucesso, que é a sua área física. Né? Quando Deus diz, quando Jesus prega, cuidai bem desse templo, né? Que é o nosso corpo. Então, eu vejo assim, que sucesso não é somente ter dinheiro na vida, um automóvel do ano, uma casa muito bem equipada e muito boa, tá? Mas o sucesso também é você ter saúde, você ter o físico teu preparado para as lutas no dia a dia, como teve todos os heróis que são citados na Bíblia. Não é?
Outra coisa importante que acompanha o físico, ou seja, na visão do você rumo ao sucesso, não é somente importante ter saúde física, mas ter saúde mental, intelectual. E aí entra mais uma vez o conhecimento. Tá? Você se desenvolver, se aperfeiçoar a cada dia. Isso te conduz ao sucesso em outras áreas. Por exemplo, na área familiar. Uma pessoa que é bem instruída, que está bem física e intelectualmente falando, ela convive bem dentro da família. Eles se aceitam, eles se administram. E até na área social, que é uma outra área importante da vida. Portanto, já citamos aí a área física, mental e intelectual. Citamos a área do conhecimento em todas essas áreas, que te leva ao bem-estar e ao sucesso na família e ao bem-estar e sucesso social. Portanto, nós já temos 5 áreas aqui atingidas pelo conhecimento. Aí te leva o quê? Ao sucesso profissional. Pode observar. Quando você vai num encontro, seja ele do que for, um encontro religioso ou encontro profissional, as pessoas perguntam assim: quem é aquela pessoa? O que ela faz? Olha como é importante você ter uma profissão. É verdade. Sempre essa é a mesma pergunta. Não é? O que ela é, o que ela faz. O que ela faz na vida? Então, a profissão faz parte da vida, mas não é a única coisa. Eu vejo, tenho visto durante todos esses anos, muitas pessoas que têm sucesso naquilo que fazem. São profissionais de primeira categoria, como se diz aí, comumente falando. Mas ele não tem sucesso, por exemplo, na família. Quantos abandonam a família para ter um sucesso profissional? Ou em busca do dinheiro? Não é verdade? Então, o sucesso, mais uma vez, ele tem que abranger, no mínimo, essas 7 áreas. Portanto, eu já falei 6. Agora, por último, tudo isto, estando muito bem direcionado, vem, então, o sucesso financeiro. Professor, além de tudo isso, e eu quero aproveitar, que é um momento relax da nossa conversa. Tomando esse cafezinho maravilhoso. Vamos lá. Maravilhoso esse cafezinho. E o que eu gostaria e nós gostaríamos juntos de saber é que, diante de toda a sua explanação, né, desde lá da sua história, da sua origem, da sua formação, e agora o senhor já deu um direcionamento, né, desse curso maravilhoso que é Rumo ao Sucesso. Como o senhor chegou na compilação desse curso, na elaboração dele, da concepção desse curso, qual a finalidade, qual que é o propósito, e assim, nesses longos anos de aplicação, o que o senhor pôde ver de resultados, né? E eu quero que o senhor nos fale um pouquinho, né? Dê um pequeno spoiler um pouquinho, para que possamos entender o que é o projeto, o que é o Instituto Mundial e o que é o Rumo ao Sucesso. Perfeito. Bem, é importante citar que durante toda essa trajetória de mais de 40 anos como professor, eu pude atuar na área comportamental e na área técnica. E eu percebi que a área comportamental influenciava em todas as outras áreas, isso falando agora profissionalmente. Por exemplo, vamos imaginar que um engenheiro ele tenha a incumbência de administrar, de gerir uma equipe. Então, ele tem uma formação técnica, o que não significa que ele tenha uma formação de liderança. Então, é importante que ele também se desenvolva na liderança. É importante que ele
administre as emoções das pessoas que trabalham com ele, o comportamento dessas pessoas. Isso me fez pensar muito, lá atrás ainda, que em todos os momentos, em todos os cursos que eu desenvolvi, e vamos citar alguns aqui que viraram até e-book, que é o Prospebol, que é Você Rumo ao Sucesso, que é uma jornada do mestre. E dentro dessa jornada do mestre, durante aproximadamente 20 anos, eu que formei instrutores para o Senai, em várias escolas do Senai, tanto no estado de São Paulo como em Minas Gerais. Então, eles passavam pela minha mão, eu ensinava toda a técnica, ensinava para eles como se comportar, como ser um instrutor e um professor, mas trabalhava muito o aspecto comportamental deles também. E trabalhava o aspecto de observar o aluno, o aprendiz, talvez, num todo. Não dar uma nota simplesmente para um aluno, mas observar o seu comportamento, como é que ele chegou naquela nota, os conteúdos que ele tem, e não julgar o aluno ou o aprendiz somente por aquele momento da prova, onde o aluno, na maioria das vezes, está nervoso, está preocupado com aquele momento. Então, isso me fez enxergar, mais uma vez, que todos nós, todos, sem exceção, devemos trabalhar o desenvolvimento, o aperfeiçoamento nas 7 áreas da vida que eu citei. Não vale a pena ter uma área muito avantajada, ou seja, eu ser uma pessoa, como diz na gíria por aí, né? Bombada, forte, musculosa, mas o meu intelecto não me acompanha. Mas a minha vida social é muito complicada, eu tenho problemas de relacionamento, mas a minha vida familiar também está comprometida, né? Então isso tudo tem que acompanhar. Foi aí que dentro do programa eu criei o chamado sucessômetro, onde cada um de nós pode avaliar mediante um questionário como é que está a minha vida física, a minha área da vida intelectual e mental, a minha área da vida espiritual, como é que eu estou com Deus, né? Não estou falando de religião. Sim, estou entendendo. Tá? Mas estou falando a minha conexão... Um ponto de equilíbrio, né? Um equilíbrio assim em todas as áreas. Perfeito. A minha conexão com Deus, como é que está a minha conexão com a família, com os meus amigos, escolher as boas amizades, isso é uma parte muito importante para que você tenha sucesso na vida, correto? O aspecto profissional, o aspecto financeiro, tudo isso tem que caminhar num equilíbrio, há um ponto de equilíbrio. Na medida que você percebe que, dentro do programa, que há uma área que não está tão bem desenvolvida, obviamente, é ali que você tem que fazer um investimento. Entendi. Por exemplo, na área conjugal, por exemplo, no relacionamento com os filhos ou com os pais, o relacionamento com os amigos, como é que isso está funcionando, que êxito eu tenho. No meu trabalho, olha, um aspecto importante. Durante todos esses trabalhos, inclusive de consultoria empresarial, eu posso assegurar para você, porque eu estive muito próximo da área de desenvolvimento humano, de recursos humanos, é interessante citar o seguinte: eu vi muita gente muito bem formado, muito bem capacitada, ser demitida não por incapacidade técnica, mas por problemas de relacionamento dentro da empresa. Era, exemplo, um engenheiro fantástico, mas não sabia se relacionar. Tinha dificuldades em se relacionar na equipe. Criava animosidade. Por isso ele foi demitido. Olha como é importante trabalhar o aspecto comportamental, né? Um dos aspectos citados aqui no programa Você Rumo ao Sucesso, que é a socialização, saber lidar
com todas as pessoas da sua equipe, da sua família, no seu trabalho, na rua, na escola, no colégio. Óbvio, um dos caminhos de entrada para tudo isso é a humildade. É você admitir que não sabe, é você admitir que você precisa conhecer. Por que o sábio é sábio? Porque ele sempre diz que precisa aprender mais. É verdade. Um sábio nunca diz eu já sei tudo. Não é verdade? O inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Pois é. E vai melhorando a cada passo. Professor, fantástico essa colocação, fantástico esse curso, e eu creio que assim, tem muito mais e muito mais conteúdo. Nós estamos caminhando pro encerramento desse capítulo, né? Nós estamos caminhando para esse encerramento. Mas eu creio que, diante de todo esse conteúdo, esse programa foi muito pouco. Não deu para a gente sentir 2% do potencial. E eu creio que nós temos muito para conversar. Claro. Muito para falar sobre o rumo ao sucesso. E eu quero deixar aqui um desafio, uma proposta para o professor. Que esse seja o primeiro capítulo de muitos, que nós possamos fazer um próximo capítulo, dar sequência, para que o nosso público possa conhecer um pouco mais. Porque, assim, é muito pouco, é muita informação para um pouco tempo de colocação. Deu para sentir um pequeno gostinho, mas com certeza um gostinho de quero mais. Então, professor, e diante disso, que eu acho fundamental, e nós não podemos deixar, eu quero que o senhor dê um conselho para quem está nos ouvindo, do que é o rumo ao sucesso. Dê um conselho para eles poderem entender um pouco disso. O seu posicionamento. Muito bem. Eu diria o seguinte, grande parte do que eu vou falar agora nós já dissemos durante a entrevista, mas um aspecto fundamental para todo mundo que queira se desenvolver em todas as áreas da vida citadas aqui. Primeiro passo, primeira porta que abre todo esse conhecimento é a humildade. A partir da humildade, você deve reconhecer que precisa aprender mais. A partir daí, a porta do conhecimento se abre para você. Então, seja humilde, reconheça que precisa se desenvolver, que precisa aprender e vá buscar aquilo que é importante para você. Nós citamos agora há pouco que é importante aprender a aprender. Então, diante de tanta informação que existe hoje à disposição, nos livros, nas palestras, nos treinamentos e até na internet, vá buscar aquilo que faça a diferença na sua vida. Vá buscar aquilo que realmente é importante para você desenvolver a sua área física, intelectual, social, familiar, espiritual, profissional e financeira. Então eu digo assim, conhecimento não ocupa espaço, como já foi dito. Conhecimento é a única bagagem que você vai levar daqui dessa vida para uma outra vida. Eu quero agradecer, o meu muito obrigado a vocês todos e, em particular, ao meu amigo Anderson. E, mais uma vez, parabéns, muito sucesso, que você seja abençoado neste projeto do Café Gospel. Faço das suas palavras as minhas, professor. Assim, com um imenso prazer e gratidão a Deus por o senhor ter deixado essa agenda que o senhor tem, uma agenda, né, cheia, para estar aqui conosco, para nos prestigiar, né, com o seu conhecimento, com a sua formação,
com esse curso maravilhoso. E eu quero fazer um convite já nesse programa. Que esse seja o primeiro capítulo e nós possamos no próximo. Posso contar com o senhor no próximo? Claro, sem dúvida alguma. Eu quero alguma. poder, assim, que nós possamos nos aprofundar no rumo ao sucesso para que as pessoas entendam um pouquinho mais, conheçam um pouquinho mais de toda essa bagagem, esse conteúdo que o senhor tem, que só nesse capítulo não é o suficiente. Perfeito. Ó, e quero deixar claro, juntos vamos encerrar tomando esse cafezinho maravilhoso. Queridão, fica a dica para você, hein? Empresa de café, quer nos patrocinar? Vem pro Café Gospel. E eu quero agradecer a todos vocês, ao senhor, meu amigo, professor João César Terenciano, por nos prestigiar com a sua presença e o seu conhecimento, e a você, que pela paciência nos ouviu a ministração da Palavra de Deus e esteve aqui até o final. Nos acompanhe no próximo capítulo, na próxima semana, Café Gospelcast, com o professor João Terenciano, e vamos nos aprofundar e conhecer mais rumo ao sucesso. Eu agradeço a cada um de vocês, ao Senhor, Deus abençoe a todos, a toda a nossa equipe, Gabriel, Matheus, aqui da produtora, a toda a nossa equipe do Café Gospel. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, que na semana que vem nós estaremos juntos novamente. Deus abençoe a todos vocês. Amém, obrigado.